da tomada de posse, a primeira-ministra Bem-vinda Levi impulsou novos titulares do Instituto Nacional de Segurança Social, do Conselho Consultivo de Trabalho e do Gabinete de Informação. Decorreu nesta sexta-feira em Maputo a cerimônia de tomada de posse de António Viagem Máquina, Sérgio Xirinda e Luís Canhemba, nomeados para novos cargos de direção e assistência governamental, no momento em que o governo reforça a aposta na renovação institucional e na implementação do programa quinquenal 2025-2029. É com elevada honra que nos reunimos nesta cerimônia de tomada de posse, um momento de renovação e reforço das instituições públicas ao serviço da implementação do programa quinquenal do governo. Este ato vai para além do empossamento de novos dirigentes. Renova o compromisso do governo com uma segurança social mais forte, um diálogo social mais efetivo e uma comunicação social moderna, livre, plural, segura e responsável. Felicitamos os empossados por aceitarem servir o país nas instituições que hoje passam a dirigir. Referimos-nos ao Sr. António Máquina, nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, ao Sr. Sérgio Xirinza, nomeado para o cargo de Secretário-Geral da Comissão Consultiva do Trabalho, e ao Sr. Luís Canhemba, nomeado para o cargo de Diretor do Gabinete de Informação, Gabinfo. As nossas felicitações estendem-se ao Sr. Sérgio Mocheleza, nomeado assistente do Primeiro-Ministro. Numa cerimónia que reuniu altas figuras do Estado e parceiros sociais, tomaram posse os novos titulares de 3 instituições estratégicas para a governação do país: o Instituto Nacional de Segurança Social, a Comissão Consultiva do Trabalho e o Gabinete de Informação. A vossa nomeação resulta de uma escolha criteriosa, assente na experiência, na competência e no percurso profissional de cada um de vós. Quando estas instituições atuam com eficácia, integridade e sentido de missão, fortalecem a confiança no Estado, promovem a paz laboral e criam condições para o crescimento econômico e desenvolvimento social de Moçambique. Sr. António Máquina, ao assumir a presidência do Conselho de Administração do INSS, recebe uma responsabilidade exigente: reforçar a credibilidade da instituição, melhorar a sua governação e garantir a gestão rigorosa dos recursos que lhe são confiados. O INSS administra recursos que representam anos de trabalho e sacrifício, sacrifício e esperança de milhares de cidadãos. Cada decisão deve, por isso, respeitar a lei, proteger o interesse público e proteger, em última instância, a sustentabilidade dos sistemas. Esperamos uma liderança forte, íntegra e mobilizadora que assegure uma supervisão efetiva da Direção-Geral e promova o funcionamento harmonioso do Conselho de Administração, respeitando a sua natureza tripartida. A cerimônia serviu igualmente para reconhecer o trabalho dos dirigentes cessantes Kabir Ibrahim, João Moutinho e Emília Moiane, cujo contributo foi destacado por ter lançado bases sólidas para o fortalecimento das respectivas instituições. E ainda neste âmbito, os empossados assumiram o compromisso de reforçar o desempenho e eficiência das instituições que passam a dirigir. As minhas primeiras palavras vão ser a anterior direção do Gabinfo. Eu acho que fez um trabalho excelente com a sua equipa. A diretora Emília colocou o Gabinfo no nível aceitável. E a minha função, penso que é de dar uma pública do cidadão. Vamos fazer um esforço, inclusive, de encurtar a distância entre o cidadão e o governo, por um lado, mas também, por outro lado, criar maior relação com a comunicação social privada, mas também pública, que é
basicamente a nossa tutela. António Viagem Máquina, novo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, afirmou que é urgente ultrapassar os desafios que a instituição enfrenta. A responsabilidade de dirigir o Conselho de Administração do Instituto Nacional da Segurança Social representa um compromisso, em primeiro lugar. Mas indo concretamente à pergunta que me é colocada, tanto sobre as fragilidades, tendo sido já detectadas as fragilidades e, segundo tanto o discurso de Sua Excelência, a Primeira-Ministra, dá orientações sobre o que fazer, como fazer, de modo a que possamos ter resultados desejáveis, tendo em conta que aquela é uma instituição que representa tanto aquele que contribuiu ao longo do seu tempo de vida de trabalho. E essa é a nossa responsabilidade. Como um órgão tanto colegial, que integra, tanto é tripartido, integra o governo, tanto o sindicato e os trabalhadores, e os empregadores. Por sua vez, Sérgio Xirinda, empossado como secretário-geral da Comissão Consultiva do Trabalho, garantiu o empenho para responder aos desafios da instituição. Os desafios da Comissão Consultiva do Trabalho são enormes. Como sabemos, a Comissão Consultiva do Trabalho é o palco privilegiado para a concertação social. Se formos a olhar a sua composição tripartida, portanto, estão lá os trabalhadores, estão os empregadores, mas também está o governo. Então, é em sede da concertação social que efetivamente são alcançados consensos entre as partes. Tudo com o intuito de minimizar aquilo que possam ser conflitos a surgir nas empresas e no sentido também de minimizando esta carestia de vida que está do trabalhador que estava aqui a referir-se. Realmente estamos cientes dos desafios e estamos preparados. A cerimônia reuniu altas figuras do Estado e parceiros sociais, marcando a entrada em funções de novos dirigentes das três instituições. Agora vamos olhar em torno de multa aos chapeiros. Motoristas chapacém passarão a ser multados até 130 mil meticais por operarem de forma inadequada, ou seja, motoristas que operam de calções e chinelos junto com o seu cobrador poderão sofrer estas sanções. A Polícia Municipal de Maputo passa a sancionar chapeiros com multas até 130 mil meticais. Em entrevista à reportagem da tua televisão, o porta-voz do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Naftal Lai, esclareceu que a medida apresentada pela Idilidade tem como objetivo disciplinar os transportadores semicoletivos, impondo regras de conduta para o exercício de suas atividades. Após a aprovação do decreto 78/2025, de 31 de dezembro, que aprova o regulamento de transporte em automóvel, este regulamento que orienta o exercício da atividade do transporte rodoviário, sentimos a necessidade de, antes da aplicação do regulamento, em forma de fiscalização, portanto, levarmos a cabo ações de sensibilização aos próprios transportadores, no sentido de se socializarem com o novo instrumento legal. Nas penalizações, por exemplo, o encurtamento de rotas dá direito a uma multa correspondente a 43 mil meticais. Sim. E a cobrança de tarifas não previstas por lei dá direito a uma multa de 131 mil meticais. Portanto, não são todas as infrações correspondentes a esse valor. Tem que estar bem claro aqui. No que tange à indumentária, cobradores e motoristas podem ser sancionados com multas até 5 mil meticais. A medida visa garantir ordem no setor e manter o respeito pelos utentes. O novo regulamento de transporte em automóveis proíbe que um motorista, um cobrador, se apresente perante os passageiros vestido de chinelos, de calções, de camiseta interior. Já o regulamento proíbe e dá direito também a uma multa. Portanto, eu penso que é uma questão mesmo de ética
e algum civismo que se pretende trazer, porque muitas vezes temos vivenciado situações em que o cobrador, o seu motorista, estão muito mal vestidos, se apresentando mal ao passageiro. Olha, o passageiro para nós merece algum respeito. Aliás, merece muito respeito, porque é ele que diariamente usa o transporte e paga. O pagamento que se faz, o pagamento que ele faz, a tarifa que ele paga, não é um pedido, é um direito. Então ele também precisa de algum retorno, também com algum respeito. Então eu penso que a lei veio na hora, porque também já era necessário. Como é que variam as multas que têm a ver com a indumentária dos cobradores e motoristas? Sobre a indumentária, a multa oscila aos 5.000 meticais. E tem outros pormenores que se calhar não vale a pena já aqui estarmos a mencionar, o documento é extenso, mas estamos aqui a buscar aqueles elementos mais violados. A Polícia Municipal da cidade de Maputo esclareceu que continuará a privilegiar no terreno as campanhas de sensibilização para mudar o comportamento dos motoristas de transporte coletivo. Ainda neste âmbito, operadores de transporte público dizem estar agastados com estas sanções. Mesmos pedem às autoridades competentes para que façam uma revisão nestas multas. Em reação às multas consideradas excessivamente altas por parte dos transportadores na cidade de Maputo, os visados alegaram que os valores determinados podem pôr em causa as suas atividades, caso sejam apanhados em infração. Aliás, dizem que as multas são desajustadas à realidade socioeconômica do país. É só educar, ter uma medida boa que diz que se eu encurtar, me atuar, que eu possa conseguir pagar, não 100 e tal mil. 100 e tal mil está a expulsar pessoas e não vai dar emprego a todo mundo. Se eu deixar de fazer chapa, onde é que vou trabalhar? Já andei todas as empresas a meter documento, mas não estão a me chamar, é para eu fazer o quê? Tenho que fazer chapa. O que é de que eles, se querem essa medida ali, de reduzir o encurtamento, tem que ter uma medida boa, exata, que nós conseguimos fazer também, pagar, nos educar, não dessa forma, não é educar. Qual seria uma multa correta? Pelo menos encurtamento, eles cobravam sempre 10 mil. Quem faz encurtamento, primeira vez te dá um aviso. Agora, se você repete da segunda vez te apanham, tem uma certa medida quase que eles já atuam para que você não volte a repetir. Tá vendo? Somente posso dizer isso. É complicado para nós porque até aqui o salário mínimo de Moçambique é muito pouco. Então, sendo assim, eu acho que essa multa está muito exagerada para o contexto normal do moçambicano. Eles devem reaver, está muito alto esse valor. Os cobradores consideram que a nova medida relativa à vestimenta não é adequada, embora reconheçam a importância de uma apresentação codigna. Afirmam que o seu cumprimento é difícil devido à falta de recursos para comprar a vestimenta exigida. Por mim, né, na minha parte, isso é o correto. Mas já dizer que estamos satisfeitos, nós não estamos satisfeitos com isso. Se não estiver, é só não pôr calções nem chinelos. Imagina os que não têm, como é que vai ser? Podem comprar, se estão a trabalhar. É contar que nem todos os dias conseguem ser com dinheiro. A Polícia Municipal tem razão. Só na outra parte não tem razão porque nós, os cobradores, nós somos reconhecidos com os donos do carro. O motorista que me contrata, quem faz esforço na porta para eu fazer receita, combustível, sou eu que sou cobrador. Então por que não cria uma iniciativa de dizer assim, cobrador, criar trazer uma roupa, né? Um fardamento, como equipa, uma identificação também para saber que o cobrador é uma pessoa que paga contas também, tá vendo? Porque eu sou pai de filhos também, de casa, eu pago contas. Então tem que ser valorizado também com a Polícia Municipal, não de qualquer maneira chegar de que estamos a tomar medidas daqui para aqui, sem avisar, tá vendo? Nós não estamos a ser reconhecidos, não temos salário. Agora combustível subiu. Eu estou a lutar de tudo por tudo. Ou para casa, vou para casa com 100 meticais, 200 meticais. Tá vendo? Já vou conseguir aonde comprar chinelo, comprar sapato, comprar roupa para ser uma boa responsável. Isso o municipal tem que fazer uma iniciativa de criar essa concessão. Nem mara o chawas famba na eu não giro. Aí eu como aquela combustível. Já, mara o chawas famba tem como coisa.
É possível estar trajado de sapatilhas todos os dias? Não, não é possível. A chuleira para a gama não está na Xanana, mas passageiro. Já 5 mil está como é a multa? 5 mil está como é acho homem. A Polícia Municipal da cidade de Maputo justifica a decisão com o objetivo final de garantir a ordem no setor dos transportes públicos. Agora avançamos para a zona norte do país, concretamente a província de Nampula. Relativamente ao preço do combustível naquela região, municípios de Nacala e Porto mostram-se prejudicados com, portanto, aumento do preço de combustíveis naquela região. Aumento este que causa prejuízos assim que é no transporte marítimo. A recente subida dos preços de combustíveis registrados em várias regiões do país já se fazem sentir no setor do transporte marítimo na cidade portuária de Nacala. Passageiros que diariamente dependem das embarcações para deslocar-se ao distrito de Memba, Nacala Velha e outros pontos, afirmam que o aumento das tarefas está a comprometer os seus rendimentos. Aqui eu queria viajar para Mocengo. Chegou que horas? Aqui, lá às 9 horas. 9 horas. Sim. Até então não conseguiu subir? Sim. Por que não conseguiu subir? Porque esses barcos não estão cheios. Okay. Sim. Qual o preço que você iria conseguir pagar? Eu? Se fosse quanto? 70 mesmo eu estava a conseguir pagar para lá. 70 meticais. Mas agora, como está sem meticais, vou subir aí mesmo. Segundo nossos entrevistados anteriormente, o custo de viagem rondava nos 50 meticais. No entanto, com o agravamento do preço dos combustíveis, o valor passou a custar 100 meticais. Um aumento que consideram excessivo e difícil de suportar, sobretudo para quem utiliza este meio de transporte com frequência. Antigamente o preço estava quanto daqui para lá e agora está quanto? Agora está sem meticais. 70 meticais. Como é que olha com esta subida? Está satisfeito? Eu? Não. Por causa desse dinheiro é muito. Os passageiros dizem que a situação tem agravado o custo de vida e apelam às autoridades competentes para que encontrem mecanismos que permitam minimizar o impacto de subida dos combustíveis sobre as tarifas de transporte marítimo. Sim. Então o que querias pedir ao governo de modo? O governo quer pedir ajuda para baixar esse preço de combustível. Sim, tem que ficar aquele tempo antigo, preço de antiga. Sim. Qual é o seu pedido para o governo de modo a reduzir ou sim, a dizer alguma coisa para a redução do preço? Eu tenho pedido para diminuir esse preço. Enquanto aguardam uma resposta das autoridades, os utentes esperam que sejam adotadas medidas capazes de avaliar os custos de transporte marítimo de modo a garantir maior acessibilidade